Irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Em Neemias, capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se colocando de pé. Amém. Aleluia. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o 21. Diz assim: Tendo Sambalate, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até
o sair das estrelas. Pode se assentar, queridos. Aleluia, Senhor, nós te glorificamos, Pai, por esta palavra, Senhor Deus. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, traz clareza para os nossos corações, Espírito Santo, revela em nossos corações o nosso rema, Pai. Nós precisamos, Senhor Deus, porque aqui é o Senhor que fala, é o Espírito Santo que manda, e nós estamos sujeitos à Tua voz, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, para cada um de nós, seja concretizado e que não haja impedimentos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Se você pegar aqui o exemplo de Neemias, você vai ver na Bíblia que ele é um grande exemplo de alguém que teve empatia. Alguém que se levantou, certamente com a força de Deus, para realizar uma obra muito grande e muito séria. Uma pessoa foi levantada para trazer uma mudança extrema numa certa região. E Neemias ali, ele teve que encher o seu coração de muita presença, teve que encher o seu coração de muito desejo, para que ele pudesse realizar esse trabalho, que não era um trabalho fácil. Um único homem ali, levantado por Deus, e trouxe uma mudança naquela região de Judá, porque aquele povo estava totalmente destruído e envergonhado, os muros totalmente destruídos, a cidade assolada, as pessoas ali em vergonha, os moradores, porque, para contextualizar um pouquinho a gente, o povo de Deus acabava de ter voltado de um exílio da Babilônia. Eles acabaram de voltar desse exílio da Babilônia. E quando você chega num lugar, após cerca de 70 anos, você não vai encontrar esse lugar da mesma forma. O lugar estava realmente assolado, o lugar estava modificado. Havia pessoas ali naquele lugar, outras pessoas ocupando. O clima era de tristeza, de destruição. Não foi uma coisa assim tão linda. É lógico que a libertação daquele povo foi maravilhosa. Se você pegar em Salmo 126, eles ficavam como quem sonha, a Bíblia fala. Mas quando eles chegam naquela realidade, havia uma necessidade de transformação, de mudança, de um impacto grande. E Neemias estava totalmente fora desse contexto, porque ele estava em outro reino. Neemias era uma pessoa que estava participando desse movimento, ele não estava nesse exílio, ele não estava ali com aquele povo, naquele núcleo, naquele momento ali, mas algo veio no seu coração quando ele estava no reino distante. Ele era copeiro do rei, e ali ele se moveu de uma compaixão, e ele pediu ao rei essa liberação para que ele retornasse à terra dos seus pais. Ele diz onde seus pais estavam enterrados, para realizar uma grande obra que eu creio que Deus colocou no coração dele. Um grande homem que realizou uma grande revolução num lugar. E Deus também pode fazer isso na vida de cada um de nós, dentro da proporcionalidade de cada um de nós. Deus pode pegar a sua vida e usar para uma grande obra. E às vezes você acha que vai mudar uma nação, mas a grande obra pode começar na sua casa. A grande obra pode começar no seu trabalho. A grande obra pode começar no ambiente que você está inserido, no núcleo de amigos que você está inserido. O que na verdade é que Deus chama cada um de nós para realizar construções e reconstruções a cada dia. Amém. Neemias é um exemplo de um homem que foi chamado para reconstruir algo que parecia não ter esperança. E quantas vezes olhamos para a nossa vida, para o nosso cenário, para situações que vêm sobre nós que parecem que não há esperança, mas Deus nos chama para reconstruir. Aleluia. E a palavra de Deus sempre fala em reconstrução, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? E se você estiver na força de Deus, você consegue, porque na verdade nunca é sobre nós, mas é sobre o que Deus pode fazer na vida do homem. Amém. E a história não fala somente sobre Neemias, mas sobre o que Deus fez através da vida de Neemias e para aquele povo que estava totalmente envergonhado. E se a gente pegar aqui no começo do capítulo 4, no versículo 1, quando ele já começa a realizar essa obra, agora a gente vai entrar na história realmente. E a palavra diz que haviam duas pessoas ali, Sambalate e Tobias, pessoas daquela região, que não estavam satisfeitas com essa reconstrução.
Pessoas ali estavam se opondo contra essa reconstrução. Mas quando algo se levanta contra aquilo que Deus nos chamou para fazer, você pode ter certeza, meu irmão, que Deus aniquilará, porque tudo isso está debaixo do senhorio do Senhor. Amém. Por isso não temas quando Deus te levantar para fazer algo, não temas qualquer tipo de oposição, porque toda oposição que se levanta, ela vai cair pelo poder do nome de Jesus. Porque não somos nós que garantimos, mas é a palavra de Deus que garante. E aqui não foi diferente. Aqui no capítulo 4, versículo 1, diz que, tendo Sambalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Eu queria que você entendesse esse detalhe aqui, ouvindo que edificávamos, ouvindo que estávamos fazendo algo de produtivo, porque edificar, meu irmão, demanda tempo, edificar demanda esforço, e edificar, o processo de edificação demanda também muita oposição, e não foi diferente aqui. Esses homens, ouvindo que Neemias se levantou para essa obra maravilhosa e que o povo estava junto, começando a edificar, a Bíblia fala que ele se ardeu em ira. E todo aquele que se levanta para fazer algo para Deus, de alguma forma move o mundo espiritual, e a ira pode se levantar, mas ela se levanta para cair, meu irmão. Como nós falamos, se Deus está usando a tua vida, não temas, creia que toda a oposição está subjugada aos pés do Senhor. E ali diz também que ele se indignou muito e começou a escarnecer dos judeus, começou a falar mal do povo, começou a proferir palavras de derrota. E quantos de nós passamos por isso muitas vezes quando você toma uma decisão? Porque todo ataque, ele é produto de um posicionamento em edificar. Todo ataque que vem sobre a sua vida quando você está obedecendo ao Senhor, quando você está no caminho do Senhor, você pode ter certeza que é para tentar derrubar o teu posicionamento de edificar algo, o teu posicionamento de se levantar e fazer algo diferente. Quando você se levanta e quer fazer algo diferente, você quer começar a obedecer ao Senhor, você quer começar a fazer a sua vontade, você quer lutar por áreas da sua vida. Quantas vozes e quantas setas vêm tentando trazer palavras de desprezo, palavras de incapacidade, palavras de derrota. Muitas vezes eu creio que alguns de nós nos levantamos e vamos lutar, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu preciso me arrepender e mudar o meu rumo, eu preciso ter uma vida de comunhão com o Senhor, eu preciso pedir perdão, eu preciso perdoar. Tudo isso são posicionamentos que geram um esforço, e todo esforço pode gerar uma oposição. E assim como Neemias, nós também enfrentamos situações onde há necessidade de reconstruir coisas que não são fáceis, mas quando nós nos levantamos no poder de Deus, nós podemos ouvir palavras contrárias. E Neemias ali ouviu palavras contrárias. Aqui no versículo 2 diz assim, né? Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? E quantas vezes você quer mudar o cenário da sua vida e você ouve alguma voz dizendo que você é incapaz, de que você é fraco, de que você não pode, de que você já errou e você não vai conseguir reconstruir, de que os seus erros do passado agora não vão te dar força para que você possa continuar. Mas se você decidiu reconstruir, até o erro que ficou no passado, se você se arrependeu, Deus pode escrever uma nova história para você. Por isso você tem que rejeitar toda a voz contrária que diz que você é fraco, porque se você é fraco, você é forte na força do Senhor. Se você é incapaz, o Senhor hoje está te capacitando. Se você se acha alguém miserável, Deus te faz mais que vencedor nessa noite, em nome de Jesus. Permitir-lhe-ão isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, e as vozes de dúvida vêm no nosso coração. Talvez você não dure somente um dia fazendo algo, mas você vai fazer no tempo determinado de Deus. Porque quando Deus ele te levanta para fazer algo, Ele vai te dar todas as armas necessárias.
Ele vai te capacitar para esse propósito. Por isso você precisa entender quem você tem que ouvir, o que você tem que ouvir. Quantas vezes no processo vem palavras desse tipo no seu coração. E hoje é essa noite para que você possa repreender isso na sua vida. É essa a noite para que nós tomemos um posicionamento e comecemos a caminhar a despeito de qualquer voz de impedimento que tenta assolar o nosso coração. Porque quando nós começamos a entender que isso é um tipo de batalha espiritual, nós começamos a nos cercar das armas espirituais e aquilo que se levanta contra nós, se levanta para cair. E para toda batalha espiritual, nós precisamos nos preparar. Por isso, meu irmão, quando Neemias estava ali, se levantou, ele estava enfrentando não somente uma simples reconstrução do muro, não era somente uma obra, não era somente colocar um tijolo em cima do outro, mas ele estava ali representando o Senhor dos Exércitos, ele estava ali representando uma causa muito maior, ele estava ali não somente falando sobre ele, mas falando sobre aquele que levantou para tirar aquele povo da vergonha e trazer a glória de Deus sobre aquele lugar. E sobre isso, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar resistência. E para toda batalha, nós temos que ter uma preparação, meu irmão. Os irmãos têm se preparado? Nós precisamos nos preparar. Eu me recordo assim que eu me converti, era bem novo convertido, tinha 1 ano, né? E quando a gente se converte, a gente fica muito aleluiado, e não é problema nenhum a gente estar assim, cheio da presença, a gente quer estar, mas a gente acha que pode entrar em qualquer batalha e fazer um monte de coisa, mas não é bem assim, exige um preparo. E a minha igreja, ela era no Flamengo, eu morava no centro, e eu fazia esse trajeto do Flamengo ao centro a pé com os meus primos, que não estão aqui, mas estávamos convertidos, eles estão no Senhor, né? O Rafael serve aqui conosco, e nós voltando da igreja, a gente passava por uma região onde tinham pessoas que estavam ali na prostituição, e muitas vezes a gente parava, a gente pregava o evangelho, a gente falava do amor de Deus, e num certo dia a gente estava diante de uma pessoa, e a gente estava ali orando por ela, só que a gente estava numa região onde a questão espiritual, como eu falei, da prostituição era muito forte. Havia uma batalha espiritual naquele momento ali. E nós orando, a gente estava começando a ver que estava havendo uma resistência, a pessoa estava começando a se exaltar um pouco, e o clima foi ficando um pouco mais pesado. E aí eu ali numa atitude, né, de varão, valente, falei, está repreendido em nome de Jesus. E aí quando eu comecei a fazer isso, meus primos começaram, está repreendido, e isso no meio da rua. E quando eu olhei para o semblante daquela pessoa, o semblante dela mudou, ficou completamente diferente, e o negócio ficou feio, a gente teve que sair dali fugido. A gente acha que vai revolucionar o mundo, que a gente vai reconstruir todos os muros, mas você precisa de preparação, meu irmão. Você precisa se encher da presença, meu querido. Encha-se da presença. Mas eu vou contar um episódio bom também. Nem tudo é só derrota. E num dia eu estava com o meu primo também. A gente estava no centro caminhando. Eu não sei se os irmãos já passaram por alguns ciganos que tentavam ler a sua mão em algum momento lá no centro da cidade. Bem ali na Uruguaiana, a gente estava passando ali, ok. E aí veio uma mulher tentando ler a nossa mão ali. Aí eu e o Rodrigo ali, né? A gente já estava um pouquinho mais cascudinho, né? Aí ela veio e falou, posso ler a sua mão e tudo mais? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu olhei para a cara do Rodrigo ali comigo. Aí ele falou para ela assim, olha só, eu sei que tudo que você está fazendo aí é mentira. E eu venho aqui em nome de Jesus para falar que existe mudança para você. E ela falou, é verdade, eu estou precisando disso sim. E ali a gente parou, falamos de Jesus, oramos pela vida dela, e o Senhor deu vitória naquele momento. E parece uma coisa simples, meus irmãos, mas é algo que Deus nos usa.
E quando nós entendemos que precisamos ter o revestimento, usarmos as armas certas, pedir para o Senhor a revelação, eu creio que ali naquele momento não foi falado da boca para fora, não foi um ímpeto de um novo convertido, não foi uma ação impensada, mas foi algo, uma revelação de Deus, foi algo que veio do coração de Deus de forma serena, de forma muito objetiva, e o Senhor nos usou naquele momento ali para trazer uma palavra de libertação. Amém? Aleluia. E Deus quer usar a tua vida nesse sentido também. Mas para toda reconstrução é necessária uma preparação. E você, em nome de Jesus, essa noite aqui, vai sair mais preparado, mais consciente, para quando a batalha aparecer, você falar: Senhor, me usa, eis-me aqui, eu preciso de Ti, eu estou preparado no Senhor. Nós somos fortes nele, nós não temos força nenhuma da nossa própria capacidade, gente. Não somos nada, mas o Senhor tem nos capacitado, tem nos enchido. Por isso peça ao Senhor, não entre em batalhas que você não vai ter capacidade, peça discernimento a Deus. Às vezes a gente quer entrar em muita coisa, a gente não pede direção ao Senhor, e nós entramos em lutas que o Senhor não autorizou que nós entremos. Por isso eu falo, em nome de Jesus, creia que o Senhor tem um direcionamento para a sua vida, e peça esse discernimento ao Senhor, em nome de Jesus. E ali Neemias teve esse direcionamento do Senhor. Quando ele se posicionou, houve um direcionamento, porque graças ao Senhor, tudo foi dando certo. E o próprio exemplo de Neemias é algo que fala conosco, porque antes de ele entrar nessa obra, o que ele fez? Ele foi lá conversar com o rei, ele pediu autorização para o rei. O que ele fez? Pegou carta de autorização, onde ele passava, pelos lugares que ele passava, ele mostrava: olha, o rei que me enviou, e ali ele tinha o trânsito livre. E é assim que nós devemos fazer também. Senhor, qual é a tua direção? Me dá a tua autorização, me dá a tua direção, porque quando você pisar num território, o demônio pode falar: você está fazendo o que aqui? Eu estou vindo em nome de Jesus, ele que me enviou, e você vai ter trânsito livre, porque ele te deu autoridade. Amém? Neemias teve autoridade para agir. E eu creio que Neemias foi tomado por um espírito de muita sabedoria, por um espírito de muita força. E a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, queria que você abrisse comigo essa passagem para que a gente possa entender um pouquinho. Isso é Paulo falando para Timóteo, e diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E se você quer falar de um homem que não foi covarde, você pode falar de Neemias. Você pode falar um monte de coisas de Neemias, mas covarde, ele não foi covarde. Ele se levantou, ele se posicionou e ele foi. Mas a Bíblia fala aqui que Deus não nos deu espírito de covardia, mas o Espírito do Senhor, ele nos dá o quê? Poder, amor e moderação, ou em outras versões, equilíbrio. E eu identifico muito disso na vida de Neemias. Para realizar essa grande obra, houve poder, amor e equilíbrio, para que ele pudesse permanecer. E como Neemias permanecia? Porque ele tinha esse espírito, mas havia também, através desse espírito, uma perseverança. E muitos de nós, às vezes, começamos algo e nos falta perseverança, porque ouvimos essas vozes que a gente falou no início, que tentam calar a nossa voz, que tentam nos paralisar, e aí nós sucumbimos a essa voz. Mas nós não vamos mais cair nessa. Nós não vamos cair mais nessa artimanha, porque nós vamos perseverar em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, meu irmão. E eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Apocalipse 2, versículo 26, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Amém? E hoje, em nome de Jesus, Deus deposita sobre você essa autoridade também. Mas nós precisamos aprender que a autoridade não é para gente inconstante.
Autoridade não é para filho inconstante. A autoridade é para aquele que permanece firme no Senhor. Muitas vezes nos questionamos: Senhor, eu não consigo prosseguir, Senhor, porque muitas vezes nos falta a autoridade para declarar a palavra no mundo espiritual, porque a inconstância nos toma, porque a inconstância nos envolve, porque nós ouvimos a palavra e acreditamos na palavra contrária. Nós acreditamos no discurso de derrota do inimigo, de Satanás. Porque se os irmãos não sabem, eu creio que todos sabem, existe um inimigo das nossas almas. E não dá para ficar só escondendo, porque Jesus falou muito de inferno e falou que existe um opositor, sim. Alguém que quer que a sua vida seja destruída, quer que você se afaste da presença, porque se ele conseguir mexer nas áreas da sua vida, ele consegue afastar você da presença do Senhor e tirar a sua autoridade. Se você ouvir essas vozes e trouxer para o seu coração, você perde essa autoridade, você não consegue caminhar. Mas se nós entendemos no mundo espiritual a autoridade que Jesus nos deu e a força da palavra, essa palavra contrária que entra muitas vezes na nossa mente, nós vamos ter a arma necessária para expulsá-la. E aquele que permanecer, que seguir até o fim, permanecerá nessa autoridade. Eu quero falar desses 3 pontos sobre Neemias. O primeiro fala sobre o poder de Deus. E o poder de Deus é que todos nós cristãos precisamos. Sem poder de Deus, o cristão não caminha. Nós precisamos de presença. O pastor Beto falou aqui de manhã, estava falando sobre a sua mãe, e uma coisa que me marcou, o que ele falou, é que quando ele ia fazer a live com os homens, ele falou: eu preciso disso, porque o que me segura é a presença. Porque o que me segura é a presença. E eu me identifiquei muito com isso, que os irmãos se identifiquem também, porque o que te segura é a presença de Deus. O que te mantém firme é a presença de Deus. O que te mantém firme não é o dinheiro que você tem, não é a tua casa, não é a sua cama quentinha, não. O que te mantém é a presença do Espírito Santo. Porque o dia que tudo isso faltar, se faltar, a presença não vai faltar e você vai permanecer firme. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que Neemias faz? Neemias faz diante dessa oposição. Versículo 4. Neemias diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Eu queria que você atentasse para esse detalhe. Neemias, ouvindo aquelas palavras de ofensa para ele, para o seu povo, palavras de derrota, ele pega toda aquela palavra e diz: Senhor, ouve, nosso Deus, ouve, ó Deus, essas palavras. Ouve, Senhor, essa ofensa, Senhor. Ouve, Senhor, essa palavra de derrota. Eu não vou deixar que isso se instale dentro de mim. Eu não vou deixar que isso entre na minha mente, mas eu vou pegar essa palavra que é lixo, essa palavra que não serve para a minha vida, e vou falar: Senhor, ouve, porque agora é contigo, a batalha é contigo. Eu não vou deixar isso absorver no meu coração, eu não vou deixar isso me abater, mas eu vou dizer: Senhor, ouve, Senhor. E o mais importante, quando a gente passa por uma situação dessa, é trazer a oração e colocar diante do Senhor. Não sou eu quem vai dar ouvidos, mas é Deus quem vai dar. Como nós temos feito na nossa vida, quando ouvimos a oposição, diga isso: Senhor, está aqui a palavra, Senhor, é contigo. Porque quando me afrontam e eu estou te obedecendo, estão afrontando ao Senhor. Então, Senhor, o Senhor tem a capacidade de pegar toda essa palavra e jogar para longe de mim e trazer a palavra que vem do Senhor. Porque quando você entrega a palavra que é lixo, a palavra que não vem de Deus, e fala: Senhor, está aqui, Senhor, toma essa palavra, isso não serve para mim. Deus vai te dar a palavra que serve. Deus vai trazer para você a palavra de direcionamento. O que tem acontecido é que muitos de nós temos pego essa palavra e trazido para nós, e entrado em depressão, em tristeza, em angústia, em ansiedade, porque estamos aqui digerindo uma palavra que não foi feita para nós.
Temos absorvido palavras que não foram direcionadas para nós, palavras que para trazer medo, desconfiança, e nós não transferimos para a pessoa que vai tomar essa palavra e vai trocar e vai trazer a palavra certa para você. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Onde os irmãos têm lançado a ansiedade, onde os irmãos têm lançado a ofensa, onde os irmãos têm lançado essa dor, porque tem dor que nos consome, tem dor que nos machuca, tem dor que tenta nos fazer desistir. Mas quando a gente pega essa dor, mesmo doendo muito, mas falando: Senhor, está doendo muito, mas toma essa dor aqui, porque eu sei que o Senhor vai transformar todo choro em alegria, que o Senhor vai transformar toda tristeza em felicidade, porque Tu és um Deus maravilhoso. E é essa a palavra do Senhor para a igreja. Por isso, irmãos, não vos abateis com essas palavras, mas fale: Senhor, ouça, Pai, eu não vou absorver isso, eu não vou deixar que isso entre no meu coração, eu vou perdoar, eu vou liberar perdão, eu vou tomar uma atitude, eu não vou deixar que nada atrapalhe a comunhão e o propósito. Aleluia. Eu não perco a visão do propósito, que é edificar. E a Bíblia fala aqui sobre o resultado dessa oração. Deixa eu ver no versículo... que diz assim: e assim edificamos o muro. Assim edificamos o muro. Versículo 6, obrigado, pastor. Assim edificamos o muro, e todo muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E esses dois detalhes aqui: e assim edificamos o muro, através da oração. É isso que ele está falando. Através da entrega. Senhor, ouve. Senhor, eu não vou deixar me abater. O teu processo de construção passa por isso. E a Bíblia fala também: o povo tinha ânimo para trabalhar, porque a oração de Neemias levou para o povo também essa palavra, e ali o povo foi tomado por essa palavra, e essa palavra encheu de ânimo, porque na verdade o ânimo não vem das circunstâncias, mas vem da palavra que Deus devolve quando a gente entrega para Ele a nossa angústia. E assim o Senhor fez com esse povo, e o povo tinha ânimo para trabalhar, porque nós precisamos um dos outros, porque você precisa do seu irmão, ninguém trabalha sozinho. A Bíblia fala que o povo, não era só Neemias que tinha ânimo, não era só Neemias que estava motivado, mas Neemias estava também trazendo essa palavra para o povo. E nós, como igreja, trabalhamos juntos também. Quantos de nós precisamos em algum momento de uma oração, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de um amigo, de um direcionamento, de uma exortação, e nós recebemos isso, e nós fomos edificados, e nós continuamos trabalhando, edificando, motivados, felizes, porque nós estamos juntos. E esse é o valor da igreja. Você é a igreja do Senhor, porque você precisa fortalecer o teu irmão, você precisa também enchê-lo dessa presença, para que todos nós possamos trabalhar, meu querido. E isso nós só conseguimos com o poder do Senhor, com o poder de Deus. O segundo ponto fala sobre o amor. E aqui nós podemos dizer que Neemias foi completamente tomado pelo amor. E nós também precisamos ser impelidos a sermos tomados por esse amor pela igreja. Foi falado aqui de manhã sobre empatia, sobre compaixão. E Neemias foi totalmente tomado por esse amor. Ele se importou com o povo. Queria que você acompanhasse comigo aqui no capítulo 1 de Neemias. Vamos do versículo 1 ao 4. Vamos lá no versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
E agora olha a reação de Neemias. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias aqui, ele não fez parte daquela geração que pecou, que errou, daquela geração ali que foi exilada. Ele estava em outro contexto, mas ele poderia falar, olha, eles estão pagando pelos seus erros. Bem que eu busquei a Deus, eu estou aqui na presença, se eles erraram, estão pagando pelos seus erros. Agora que eles sofram as consequências. Eu estou certinho aqui, está tudo bem comigo. Mas não, Neemias ele teve um posicionamento de compaixão. A Bíblia fala que ele se assentou, sabe? Aquela notícia trouxe tristeza no coração dele, e ali ele se envolveu com a tristeza daquele povo. Neemias não estava naquele contexto, mas ele tomou para si aquela dor. E a Bíblia fala que ele assentou, ele chorou e se lamentou por alguns dias. E quantos de nós somos assim? Muitas vezes nos falta realmente essa compaixão. Muitas vezes de olhar, às vezes, que nós podemos errar, que alguém cometeu algo de errado, e nós sofrermos essa dor, e nós chorarmos, e nós pedimos, Senhor, lamentar, Senhor, me dá ânimo, me dá força para que eu possa ser um agente para reerguer esse muro que está destruído do meu irmão. Usa a minha vida, Senhor. Neemias não tinha nada a ver com isso, estava totalmente longe, mas ele quis se levantar e o Senhor usou a vida dele. Ele jejuou para aquele povo, ele pagou o preço para aquele povo, ele se entregou por aquele povo, ele se arriscou, mas ele não perdeu o propósito daquela missão. Ele não perdeu porque ele sabia que era algo importante. Ele sabia o nome que seria glorificado. E quando nós também nos importamos uns com os outros, nós temos que ter a convicção do nome que vai ser glorificado. Nós temos que ter a convicção que se o teu irmão está de pé, o Senhor está contente. Quando o teu irmão está de pé e a comunhão, o Senhor se alegra com isso. Quando a igreja está unida, quando a igreja está junta para reparar os muros, o Senhor traz a vitória. Por isso há uma tentativa do mundo, desse sistema, para separar as igrejas, sendo pelo segmento político, sendo pelo segmento denominacional, seja pelas ideias, pela doutrina. O sistema tenta separar a igreja, porque uma igreja unida repara os muros, mas uma igreja desunida traz brechas para esse muro. E nós não vamos ser aqueles que vão trazer brecha para o muro. Nós vamos ser usados por Deus para trazer a pacificação, para trazer o amor, para trazer a palavra de edificação. Nós não vamos ser aqueles que vão dizer, eu falei que isso ia acontecer, e dar aquela risadinha de canto de boca para mostrar que tem a razão. Nós vamos ser aqueles que vai ter misericórdia, que vai pagar o preço, que vai orar e que vai falar assim, meu irmão, você errou, mas aqui, a minha mão está aqui para te ajudar, para te levantar, porque o diabo, ele quer te colocar no chão, mas Deus te chama para te levantar, e nós somos chamados para levantar, amém? Para falar a verdade, sim, para apontar o pecado, mas para trazer a mão para levantar, em nome de Jesus. É para isso que Deus chama a igreja. Precisamos chorar mais e criticar menos. Estamos chorando pouco e falando demais, criticando demais. E cada vez que criticamos mais e falamos mais, as brechas vão sendo abertas e a igreja vai ficando desprotegida. As pessoas vão olhando e falando, gente, eles mesmos não conseguem se unir. O que eu vou fazer lá dentro? Que Jesus é esse que traz desunião para a igreja? Porque nós somos embaixadores do Senhor. E se você faz algo, você está representando Jesus. E se nós fazemos algo que está separando a igreja, estamos representando, falando de Jesus. Um Jesus que separa a igreja. É essa a mensagem que estamos passando. É claro que Jesus não faz isso, mas essa é a mensagem que estamos passando para o mundo. De um Jesus que não tem amor, de um Jesus que não edifica, mas destrói.
Por isso precisamos chorar mais. E às vezes falar menos, criticar menos. Deus nos chama para isso. Voltando ao capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Os irmãos precisam entender esse detalhe. Houve dois momentos aqui. Momento em que o povo estava reconstruindo o muro e Sambalate e Tobias se iraram. Mas agora houve uma situação, um cenário mais profundo, porque eles ouviram que as brechas começavam a ser tapadas, os buracos começaram a ser sanados, algo foi colocado na brecha, e ali houve uma revolta muito grande, porque reparar as brechas é aquele acabamento, e quando você repara as brechas, você impede que haja vazamentos, que alguém entre por aquele lugar. Por isso o Senhor fala forte no meu coração que muitas vezes tem pessoas que estão edificando, mas estão deixando brechas abertas, brechas que estão deixando ali o inimigo fazer o contra-ataque, e entrando por aquelas brechas e trazendo destruição para dentro. Por isso que ele ficou irado, porque o diabo até deixa a gente construir. Se a brecha estiver aberta, não tem problema, porque naquela brecha ele vai querer entrar. Muitas vezes ele não se importa se você está construindo. Se houver brechas para ele entrar, não há problema nenhum. Mas quando as brechas começam a ser tampadas, quando você pede, Senhor, me dá discernimento, onde eu estou errando aqui, se eu preciso ajustar esse detalhe aqui, aí você vai ver mudança também no mundo espiritual. Você pode ver ataques. Mas tudo aquilo que aconteceu não foi suficiente, porque Neemias tomou uma decisão, porque Neemias falou: não, eu vou tapar as brechas também, eu vou fazer algo aqui, eu vou reparar essa parte que está aberta no muro. Porque às vezes a gente está em comunhão com o Senhor, mas precisa um pecado ali deixar de lado. A gente precisa deixar uma atitude que está entristecendo o coração de Deus, ou alguma atitude que vai nos levar ao pecado. Entenda, irmãos, às vezes a gente faz algo que não é pecado, mas que pode nos levar a pecar, entende? E a gente fica se justificando: mas não tem problema, não tem nada a ver, não é pecado. Mas isso aqui é uma pequena brecha que está sendo aberta, que pode te levar a consequências ruins. Mas não tem problema eu ir a tal lugar, mas não tem problema eu consumir isso aqui. Mas isso pode gerar alguma brecha e pode te levar para uma destruição. Por isso o processo de fechar as brechas talvez seja um processo mais delicado, um processo mais minucioso, porque você não precisa somente de caminhar, mas você precisa dessa revelação. Não é somente caminhar e ir fazendo, mas é pedindo a revelação do Senhor, para não deixar nada para trás, para não deixar nenhuma brecha, para não deixar nenhum erro, para não deixar nenhuma situação que vai te fazer se afastar de Deus. Existem brechas que nós não podemos abrir. Em Provérbios capítulo 17, versículo 14, diz assim: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. E é como você abrir uma brecha num dique, aquilo ali vai saindo, vai pingando e vai aumentando. Os irmãos já viram vazamento? Como é que é? Começa uma gotinha, às vezes imperceptível, você não está percebendo. Eu trabalhava numa agência que havia ali um vazamento de água, e a gente só foi perceber meses depois, quando o piso estava todo tomado, todo úmido, mas aquilo era uma gotinha, aquilo era um vazamento de meses, de muito tempo. E às vezes a gente fica deixando gotas entrarem na nossa vida, pequenas decisões que estão erradas, e quando a gente olha está tudo alagado, e a gente não sabe por onde começar.
Por isso é importante, faça a tua manutenção, feche essas brechas, não deixe que o inimigo te engane, não deixe que nada te engane. Peça ao Senhor discernimento. Sanbalat e Tobias estão furiosos, mas o Senhor está contigo. Você não precisa ter medo de diabo nenhum, porque o Senhor é contigo. E se o diabo está furioso contigo, se alegre. É melhor ele furioso do que ele feliz. Não é verdade? Uma vez uma jovem veio falar comigo: pô, Alan, eu tô tensa, meu Deus, porque me falaram na minha escola que o diabo está furioso comigo. Eu falei: que bom então, né? Então você está trabalhando para Deus, né? Pior seria se ele estivesse muito feliz. Aí eu ia falar: toma cuidado, porque o negócio está feio pro seu lado. Então, meu irmão, se você ouviu falar, ou se você acha que ele está furioso, se alegre, porque você está no caminho certo. Porque quando ele está furioso, a igreja está obedecendo a Deus. Quando ele está furioso, você está fazendo a vontade de Deus. Quando ele está furioso, você está reconstruindo o teu muro e tapando essas brechas. Amém? Porque Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Existem brechas que temos que fechar. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Lá naquele momento de exílio, Ezequiel, lá dentro do exílio, ele diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Imagina que coisa triste. Imagina Deus falando aqui na nossa igreja, Ibrenja aqui. Quantas pessoas tem aqui? Talvez 70 pessoas, 80, não sei. Mas Deus falando: eu procurei entre essas pessoas que estão aqui alguém que se colocasse na brecha, alguém que pudesse falar em meu nome, mas não encontrei nenhum. Agora imagina Deus falando no meio daquele povo: eu procurei alguém que orasse, eu procurei alguém que me obedecesse, eu procurei alguém que obedecesse a minha palavra, que me representasse, mas eu não encontrei ninguém. E quantas vezes Deus está procurando e não está encontrando? Porque nos falta o ímpeto de construir e de fechar brecha. Às vezes Deus olha esse aqui, eu quero usar ele, mas tem muita brecha, está dando muita brecha, está ouvindo muita coisa, absorvendo muita coisa. Meu filho, presta atenção, se levanta, traz para mim a tua dor. Eu quero tampar essas brechas, eu quero resolver a tua questão, porque eu estou procurando alguém que se coloque nessa brecha. Eu estou procurando alguém que vá naquele trabalho lá e fale uma palavra e transforme a vida daquela pessoa. Eu estou procurando eu não estou achando. Mas eu creio que Deus vai achar muitos aqui. Deus vai achar cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Deus vai achar cada um de nós. Nós não vamos nos acovardar, nós não vamos dizer não, nós não vamos andar cheio de brechas, mas a nossa vida vai ser uma vida que faz a diferença lá fora, uma vida que vai transformar. Deus vai olhar para esse lugar e vai falar: eu estou achando muita gente aqui que vai se colocar na brecha, meu irmão. É com você, é com a sua vida. Você não foi chamado somente para ficar no banco, você foi chamado para se levantar e fazer a diferença. Você vai tampar a brecha. É você que vai tampar a brecha na sua casa. Não espere ninguém chegar para tampar a brecha que está lá, não. É o teu dever, é o meu dever tampar a que está na minha casa. É o seu dever tampar a sua. Não espere, não. Você pode pedir ajuda, mas é você que tem que se levantar. Muitas vezes a gente fala com o jovem: aí, o que você está fazendo? Eu estou meio chateado, meio triste, mas está lendo a Bíblia? Não. Está orando? Não. Eu estou querendo que essa situação mude na minha casa. E aí, está se levantando? Não. Você pode orar por mim? Pelo amor de Deus, irmão. Vou te falar sinceramente, não dá vontade de orar por pessoa assim. A gente ora porque a gente precisa do amor de Deus, sim, mas não dá vontade. Porque se a pessoa mesmo não quer reunir força para se levantar, não quer tentar, não. Você vê que é preguiça, que falta se levantar mesmo, sabe? E ter uma coragem, sabe? Senhor, eu vou me levantar. O que eu vou fazer? Levanta, não pensa, faz. Não pensa, não tem que pensar. Não espera ter vontade de orar, meu irmão. Você não vai ter vontade de orar.
Não espera ter vontade de abrir Bíblia. Você não vai ter vontade muitas vezes. Fica esperando ter vontade. Não vai ter vontade muitas vezes. Fica esperando vir um desejo, um anjo vir assim do céu. Busque a Deus, meu filho. Busque ao Senhor. Vai aparecer. Fica esperando. Depois você me conta se apareceu. É no processo. A gente se move no processo. Olha, você pode ver na Bíblia aqui, nenhum anjo apareceu para Neemias, vai lá e reconstrói o muro, não. Ele se compadeceu, ele chorou, ele se levantou e Deus abençoou. Amém. É assim que Deus faz. Você quer que o teu cenário mude? Se levanta, chore, busque, vá na presença, peça ajuda, mas se levante, vai. Saia dessa inércia em nome de Jesus. Vamos sair dessa inércia, porque Deus não te chamou para ficar parado, mas para se levantar. E quando você caminha, Deus vai te dando as bênçãos, Deus vai te dando as armas. É no processo que Ele te capacita, meu irmão. Aleluia. É no processo. A gente fica só sentado. Senhor, me dá a arma aqui, dá o escudo, o capacete, me puxa aqui. Pastora, é forte, né, pastor? A gente fica esperando isso de Deus. Quando Deus fala, meu filho, é só você se levantar. Começa a caminhar, mas Deus, eu nem sei para onde é que eu vou. Sai da tua tenda. Como Deus falou com Abraão, falou o quê? Eu vou te levar, eu vou te mostrar o caminho. Nem falou para onde. O que Abraão fez? Levantou e foi. Vai que no caminho eu vou te mostrando, vai, meu, mas vai andando, mas começa a andar. Tudo que a gente precisa é começar a andar, sabe? A gente fica paralisado, mas para onde é que eu vou? Meu filho, vai andando que no caminho eu vou te explicando. Vai andando, vai fazendo aí. O que eu leio? O que eu leio? Abre aí a Bíblia que eu vou te falando. Né? Abre a Bíblia aí. Neemias, abre Neemias. Vai no processo, vamos fazer alguma coisa. Por onde eu começo? Às vezes jovens conversando com a gente, mas eu não sei o que eu vou fazer, qual é a faculdade que eu vou cursar. Meu filho, o que você gosta? Eu não sei. Mas e aí, o que você... Mas não sei. Jesus, o que a gente faz agora? Meu filho, olha só. Ora e faz alguma coisa. Faz, começa a fazer. É melhor você começar a fazer uma coisa e às vezes não dá certo, mas você buscar outra coisa do que você não fazer nada. Porque o que não faz nada não chega a lugar nenhum, meu irmão. O que vai e tenta, às vezes pode errar, mas vai lá, eu vou tentar isso aqui, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar o direcionamento, e Deus vai trazendo direcionamento. Agora Deus não chama inerte, Deus não vai chamar inerte. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ir para as nações. O cara não consegue pregar nem por amigo que está do lado aqui, eu quero pregar para as nações, eu quero ser um pastor. Aí você vê, o cara não lê Bíblia, não lê a Bíblia. Porque ser pastor onde isso? Vai ser pastor de ovelha mesmo, né? De ovelha só, da ovelhinha. Porque até para ser pastor de ovelha tem que ter um preparo, meu irmão. Para exercer qualquer coisa tem que ter um preparo. Então o que nós precisamos, irmãos, porque isso também tapam as brechas, é nesse caminho que Deus vai te mostrando, te abençoando, meu querido. Deus procura reparadores de brecha, e esses reparadores não vão ser inertes. Você não vai ser inerte, amém? Terceiro e último ponto, equilíbrio. Equilíbrio. Neemias é um grande exemplo de um homem que foi equilibrado no meio da luta. Porque quanta oposição esse homem enfrentou. Você não vê em nenhum momento ele desesperado. E quando ele tem algum temor, ele leva para o Senhor, ele ora. E aqui esse equilíbrio traz para Neemias uma segurança no Senhor de não se deixar abater e buscar em Deus estratégias. Porque quando você busca esse equilíbrio em Deus, Senhor, acalma o meu coração, traz tua paz ao meu coração. E quando Deus derrama essa paz, Ele vai te dando a calma para que você busque a estratégia em Deus. E assim foi com Neemias. Ele parou, se equilibrou e falou, Senhor, me ajuda. Ele orou e Deus foi dando a estratégia para ele. E a estratégia número 1, capítulo 4, versículo 13. E agora o que Neemias faz?
Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e os seus arcos. E o primeiro ponto aqui da estratégia que Deus deu para Neemias: a vitória começa na família, meu irmão. A primeira vitória que você vai conquistar vai ser dentro da tua casa. Não adianta você ser o rodopiador aqui, o aleluia aqui, e a casa está toda arrebentada. Não adianta não, meu irmão. Porque o maior exemplo vem lá na tua casa. A brecha que você precisa tampar é lá na tua casa. Você pode ser do som, você pode sentar no banco, você pode tocar, você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que for. Mas se tem brecha lá, você precisa acertar isso aqui lá. Você precisa acertar isso lá. Acerta. Porque a vitória vai começar lá. Deus não nos chamou para sermos hipócritas. A gente precisa reparar aquilo que tem que ser reparado na nossa casa, no nosso lar. Ninguém é perfeito, meu irmão. Não tem família perfeita, não. Não existe casal que não briga, não, meu irmão. Não existe. Não existe pai que não dá bronca no filho, não. Não existe família perfeita. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. O que nos mantém de pé é presença. O que nos garante a vitória é presença. Não é o seu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou não sei o que lá. Como é que é o outro? Colérico. Não, se eu tivesse esse temperamento aqui, talvez não é isso, não é temperamento, é presença. Meu. É presença de Deus na tua casa. É lá que essa vitória vai sendo construída. A gente não pode admitir na nossa vida a gente só abrir a Bíblia num dia de culto. A gente não pode admitir isso, porque se é lá dentro de casa, se a gente tem que trazer presença para dentro de casa, o que traz presença é a palavra de Deus. Porque quando você passa pela dificuldade, se você não tem palavra, o que vai vir? Nada que seja de Deus. Vai vir a tua mentalidade, o teu pensamento, o que você acha, o que você pensa. E no reino de Deus não é sobre o que você pensa, mas é sobre o propósito de Deus. Então, quando você passar pela tua casa lá no vale, você vai ter palavra, você vai ter presença, você vai ter iniciativa baseada na palavra. Se você passar pela dificuldade, pela dor, se você não ora, você não vai pensar em orar nessa hora. Ou a oração vai ser o teu último artifício. Agora que não temos nenhuma possibilidade, agora vamos orar. Porque vai que Deus possa fazer alguma coisa, né? Tem muita oração de crente assim, meu irmão. Às vezes o orar é o nosso último artifício e precisa ser o primeiro para a gente tomar decisões, das menos às mais importantes. Teve uma vez que a Paloma estava com dor de cabeça em casa e dava remédio e não melhorava. Estava lá deitada no escuro e não melhorava e tal. Enfim, eu ali conversando com ela, aí o Miguel foi, a gente já tinha feito um monte de coisa, abraçou. Mamãe, você vai ficar curada, tá bom? Você vai ficar curada. Aí ele foi saindo do quarto. Aí ele falou: papai, esqueci de negócio. Eu vou orar porque orar é que resolve. Assim que ele falou. Eu vou orar porque orar é que resolve. Aí ele foi: Senhor, em nome de Jesus, que a mamãe fique curada. 5 minutos depois ela não tinha mais dor nenhuma. Você lembra disso? Uma criança falou: orar é que resolve. E muitas vezes nós adultos, se conhecemos a palavra, a gente não pensa nisso, que orar é que resolve. A gente pensa, é fazer isso aqui do meu jeito que resolve. É falar essa palavra que resolve. É responder essa ofensa assim que vai resolver. E não é isso que resolve. É se consagrar ao Senhor que resolve. Porque a oração, ela é consagração. Quando você ora, você fala: Senhor, o controle não é meu, Senhor. O controle é teu. Faz conforme o teu querer. Eu estou pensando em fazer assim, mas eu sou todo errado, Jesus. Eu não vou fazer da maneira certa. Fala o que é para eu fazer. Porque eu quero fazer A. Mas eu sei que o Senhor quer que eu faça Z, porque a tua palavra fala assim. Então me ajude a fazer Z, porque eu quero fazer A. E o A vai trazer um estrago muito grande. Mas eu sei que o Z vai trazer bênção. E é lá dentro da tua casa que você constrói isso aí. Relacionamento com Deus, irmão, não se constrói dentro da igreja. Pensa no que eu estou falando. Não estou falando que a igreja não seja importante. A igreja é muito importante. Mas a construção, meu irmão, você vem à igreja, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes, às vezes uma. Nós vamos pautar o nosso crescimento em Deus com um culto de 2 horas. Não vai dar bom. Não vai dar bom.
Grandes projetos demandam tempo, esforço diário, perseverança, levantar e fazer. Às vezes você não vai ter vontade, mas vai levantar e vou fazer. É assim, é condicionamento, é condição. Eu me condicionar, é se dispor. Deus nos chama para isso. Segundo ponto, precisamos entender qual é a nossa luta. Esse é o segundo ponto da estratégia. No versículo 14 do capítulo 4, diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Ele entendeu qual era a luta ali. Ele falou: a luta é espiritual, vamos pelejar por eles. Vamos pelejar pelos irmãos, vamos pelejar pelos nossos pais, agora dizendo aqui pela nossa mãe, maridos, esposas, filhos, orem pelos seus pais. Meu pai que tem que orar por mim, ele é o sacerdote, você também tem responsabilidade, ore pelos seus pais também, ministre sobre a vida deles também, você é servo de Deus, amém? Todos nós, essa é a estratégia, porque um mantendo o outro em oração, meu irmão, um mantendo o outro, um abençoando o outro, um segurando o outro, a gente vai crescendo dentro desse ambiente de família que nós somos. Inspecionei e dispus-me, é se dispor, é se levantar, é fazer. E diz aqui o que? Não tem mais, lembrai-vos do Senhor. Lembra do Senhor. Não lembra somente da luta não, mas fala, eu lembro do Senhor. Diante da dificuldade, eu lembro do meu Deus. Eu falo sobre o meu Deus. Eu não vou ficar digerindo a luta, falando da luta. Tem gente que só fala da luta. E a gente vai, mas Deus pode mudar. Não, amém, mas a minha luta, não sei o que, é dura e tudo mais. Meu irmão, mas Deus pode mudar essa história aqui, olha para isso aqui. Não, eu sei, mas é muito difícil. Então, meu irmão só fala da luta. Começa a olhar para o Deus que resolve a tua luta. Começa a falar, lembra do Senhor. É isso que ele está falando, lembra do Senhor. Lembra dele. Lembra da palavra, lembra do seu poder, lembra de tudo que ele pode fazer. Terceiro ponto, ele diz assim, precisamos cobrir uns aos outros, no versículo 21, diz assim, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Então, se tinham 100 pessoas trabalhando, metade, 50, estava ali, empunhando a lança. Então, enquanto um estava trabalhando, o outro estava cobrindo. Nós precisamos nos cobrir também em oração. A gente não faz nada sem oração. Nós temos orado pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo. Nós não prosseguimos sem oração. E que bom que nós somos uma igreja de oração. Nós somos uma igreja de oração. Glória a Deus. Eu posso dizer que eu aprendi muito o que é orar nessa igreja aqui. Eu aprendi muito a importância da oração, a importância da palavra. Não que eu não soubesse, mas isso veio de uma forma muito mais densa no meu coração. E eu sei que nós somos uma igreja de oração. E nós precisamos a cada dia reforçar mais isso, porque Deus quer te chamar para níveis maiores, para que você construa um muro cada vez mais alto e tape cada vez mais as brechas. Assim trabalhávamos na obra, metade trabalhando e a outra empunhando ali, orando, buscando, pagando preço uns pelos outros. Aleluia. Eu preciso entender quem ocupa e quem não ocupa lugar na minha vida. Quando nós entendermos isso, você vai declarar a palavra. Você não vai deixar que isso entre no teu coração. E retomando sobre as palavras que nós recebemos, nós temos que entender aquele que ocupa lugar. E se é o Senhor que ocupa o lugar na sua vida, a palavra do Senhor é que vai ser o contra-ataque para todo tipo de mal que venha sobre você, para todo tipo de ataque que venha sobre você. Porque Neemias, quando ele se posicionou, houve ali uma palavra, para a gente encerrar aqui no capítulo 2 de Neemias, versículo 18 a 20, diz assim, ó. E diz assim, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, a oposição ali, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Agora vem a oposição. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita,
e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E agora a resposta de Neemias: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. É isso que o diabo é, ele é um derrotado. Ele não tem parte, não tem direito e não tem memorial em nada. Ele já é um derrotado. Então, toda vez que você ouvir essas palavras que vão tentar paralisar você, você vai dizer: é o Senhor que vai me dar bom êxito. É Ele que vai me dar a vitória. Eu vou me dispor e vou reedificar, mas a vitória é do Senhor. E você, Satanás, não tem memória, não tem direito, não tem parte nenhuma disso, porque é o Senhor que me separou para essa geração. Amém? É o Senhor que te separa, meu querido. E você pode crer no Senhor, porque Ele é que te garante. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, a parte B, diz assim: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso, meu irmão, se posicione, conheça a Deus e o seu poder e tenha certeza que o Senhor já te deu a vitória. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Aleluia. Queria chamar os irmãos aqui, os levitas, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Que o Senhor te levanta para fazer grande obra. E Ele não te abandona, meu irmão. Toda palavra que você recebeu do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Mas você precisa direcionar o teu foco nele. Não ouça as palavras que vão trazer para você abatimento, derrota, falta de perdão, tristeza. Está vindo muito no meu coração essa questão do perdão, da falta de perdão. E que o Senhor possa limpar o nosso coração nessa noite, porque Deus quer usar, mas às vezes a brecha do perdão precisa ser fechada. Ou qualquer outra brecha, meu irmão. Qual é a tua brecha? Pode haver alguma brecha aí que Deus está falando: é aqui, meu filho. Fecha aqui, porque eu quero te abençoar, eu quero te usar. O que ficou para trás, ficou. E agora eu faço uma nova história para você, meu filho. Deus quer fazer uma nova história para você. Deus quer te levar para um novo tempo. Deus quer te levar a novas experiências. Talvez você há tempos não tenha uma experiência com o Senhor. Talvez você há tempos não tenha sentido essa presença que move o teu coração, que você tinha aquela intimidade. E talvez é todo aquele entulho da dor, do sofrimento, das mágoas que estão impedindo que você avance. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Sanbalat Tobias não vai trazer vergonha para você, não vai te ridicularizar, porque aquele que te chamou para uma boa obra, ele te capacita. Aleluia. Eu queria falar com você, meu irmão, que se você tem esse desejo, em algum momento você se posicionou: eu vou fazer, eu vou edificar, eu preciso me transformar, eu preciso liberar esse perdão. A palavra está vindo muito forte em relação ao perdão. Eu preciso me posicionar em Deus. E tantas vezes você se levantou e veio essa palavra em Sanbalat Tobias para trazer destruição. Chegou um momento que eles falaram: até se vir uma raposa, derrubaria esse muro. Raposa não seria um animal suficientemente forte para derrubar um muro, mas eles falaram: até uma raposa, até um cachorro, até um bicho, por mais fraco que seja, qualquer um pode derrubar esse muro que você está levantando aí. Você é incapaz, você é fraco, você não vai conseguir, você não tem força para isso. Mas quem te levanta é o Senhor nessa noite. Ele que te dá força, Ele que derrama sobre você o seu poder, a sua graça. Por isso não temas. E se você quer se posicionar e você não tem conseguido, mas essa noite você quer que essa noite é a tua noite, que Deus vai te levantar de uma maneira poderosa e você não vai mais ouvir essas palavras e deixá-las de entregar ao Senhor, quero que você venha aqui para a gente orar, porque nós vamos louvar agora ao Senhor. Não tenha vergonha. Mas eu já fui na semana passada, mas hoje é outra palavra. Pode ser que você precise novamente. Amém? Neemias se levantou com coragem. Ele não se abalou com a oposição. Não se abale. De repente alguém está falando no seu ouvido, alguma coisa no seu ouvido, alguma coisa. Não vai não, porque você não vai mudar.
Não vai não, porque amanhã você vai continuar do mesmo jeito. Não vai não, porque isso é só a tua emoção. Isso não é emoção, porque se Deus falou com você, Ele vai te mover, meu querido. E hoje é momento de presença. Eu vou orar, nós vamos ministrar louvor. E se você sentir no seu coração de vir aqui pra gente orar, vem aqui, nós vamos orar. Amém. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Pai. Tu és nosso Deus, Pai. Nós entregamos a Ti, Pai, toda dor, toda mágoa, todo sofrimento, Senhor Deus, toda oposição, porque, Senhor, é nos Teus pés que nós colocamos, Pai, porque nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E nós queremos agora nos levantar, nos dispor, nos encorajarmos na Tua palavra e prosseguirmos, Deus, porque, Pai, nós queremos construir, edificar, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Teu nome seja exaltado em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toda dor, toda mágoa, todo sofrimento, Pai, nós quebramos em nome de Jesus na cruz. Todos aqueles que estão aqui, Senhor, se levantaram e estão tomando uma atitude, Senhor Deus, de fé, Senhor Deus, de coragem, assim como Neemias se levantou. Nós declaramos em nome de Jesus uma mudança, Senhor Deus. Uma mudança, Pai, uma revolução, Pai. E a partir de hoje, o Senhor já vai trazer os resultados. Em nome de Jesus, Pai. Se é uma doença, uma dor que já está desacreditada, em nome de Jesus, Pai, traz a transformação, traz a cura, Senhor Deus. Cura todo mal, toda doença, toda depressão, Jesus. Toda tristeza, Senhor Deus, todo complexo de inferioridade, Senhor, em nome de Jesus, colocamos na cruz, Pai, porque a Ti, Senhor Deus, nós entregamos a dor, e o Senhor nos devolve, Pai, a alegria de estar na Tua presença, de Te servir e de Te adorar, Senhor. Aleluia, aleluia, vai glorificando o nome do Senhor. Diga, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua cura. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que abençoa, que não esquece dos Seus filhos. Aleluia.